Fala galera, vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Reforço do Palmeiras desaparece com Abel Ferreira e futuro vira incógnita. Verdão não vem aproveitando o futebol de Rômulo como o torcedor imaginava. Palmeiras não vive grande fase. O Palmeiras está atravessando um momento delicado. Isso porque além de ter perdido 4 dos últimos 6 jogos válidos pelo Brasileirão, o Alviverde foi eliminado da Copa do Brasil na última quarta-feira 7. Diante do Flamengo, os comandados de Abel Ferreira não conseguiram reverter a desvantagem do Maracanã e a vitória por 1-0 foi insuficiente. Assim, o treinador acabou sendo o principal alvo das críticas. Afinal, embora venha empilhando taças nos últimos anos, Abel recebeu vários reforços nos últimos meses e está sendo cobrado por um futebol melhor. Inclusive, por falar nos reforços, a situação de um deles chama atenção: o meia Rômulo. Contratado junto ao Novo Horizontino após o término do estadual, o jogador de 22 anos praticamente não vem tendo chances com o técnico português. Sua última aparição foi no dia 2 de junho. Mais sobre a situação do meia. Contratado para ser uma espécie de Richard Rios de 2024, o meia chegou sob certa expectativa da torcida, mas desapareceu do time após o jogo contra o Criciúma, quando foi titular e deixou o time no intervalo. Desde então, apesar de informações do UOL de que ele vem treinando bem, o jogador não disputou sequer um minuto com a camisa do Palmeiras, algo que chama muito a atenção da torcida. Aliás, vale frisar que ele chegou a sofrer uma lesão na coxa direita que o afastou por 30 dias. Todavia, mesmo já recuperado há mais de 30 dias, não entrou mais no gramado com Abel Ferreira. Agora, além de tudo que foi citado, as chegadas de Maurício e Felipe Anderson geraram influência para que o meia perdesse ainda mais espaço no plantel. A expectativa é que Rômulo siga sendo pouco aproveitado. Abel Ferreira é comunicado e Dudu é desfalque para Flamengo x Palmeiras. Verdão vem de eliminação na Copa do Brasil e tem desfalques importantes em reencontro contra o rubro-negro. Desfalques de peso no Alviverde. O Palmeiras saiu aplaudido de pé pelo torcedor mesmo com a eliminação para o Flamengo, na última quarta-feira 7, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, o time palestrino foca no Brasileirão e na Libertadores. Vindo de uma sequência negativa na Série A, o Alviverde volta a enfrentar o clube carioca neste domingo, 11 às 16 horas, de Brasília, no Maracanã, e o treinador Abel Ferreira tem muitos desfalques. Com problema na panturrilha direita, Mike é desfalque certo. Felipe Anderson e Estevão também estão fora do jogo Flamengo x Palmeiras e o atacante Dudu é mais uma baixa de última hora. Atacante busca volta por cima. O jornalista André Hernan informou na rede social do X que o camisa 7 sentiu a panturrilha no último lance do treino de hoje. Como não houve tempo para ser avaliado pelo departamento médico, está fora do duelo de amanhã. Vale lembrar que Dudu ficou quase 300 dias fora dos gramados em função de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O atacante voltou ao time de Abel em junho, mas até agora não emplacou uma grande sequência de jogos. Contra o Flamengo na quarta-feira 7, o Baixola não saiu do banco de reservas. No Brasileirão ele fez 9 jogos e não marcou gol. Como noticiou a página Bolave Palmeiras, Leila deseja negociar Dudu no mercado da bola. Escalação ofensiva no Maracanã. Apesar de muitos desfalques no sistema ofensivo, o treinador Abel Ferreira pode montar time super ofensivo no jogo deste domingo, 11 diante do rival carioca. O Alviverde vai em busca dos 3 pontos. Uma hipótese é a escalação do Palmeiras ter o ataque com Rony, Lázaro e Maurício. Mas Abel faz mistério e só vai revelar o time Alviverde momentos antes da partida no Maracanã. Abel é comparado com Jorge Jesus no Os Donos da Bola, e declaração repercute, não tem impacto. Treinador português tem grandiosa história no futebol brasileiro, mas foi minimizado no programa. Rivalidade enorme. Nos últimos 4 anos, Palmeiras e Flamengo formaram uma grandiosa rivalidade. A equipe palestrina vive uma de suas melhores fases na história, com o técnico português Abel Ferreira. Abel comanda uma hegemonia que não é vista em muitos lugares. Durante todo o tempo que esteve no Verdão, o treinador conseguiu conquistar títulos importantes, inclusive 2 Libertadores da América. Porém, Jorge Jesus, português e ex-técnico do Flamengo, também fez muita história pelo rubro-negro, o que aumenta ainda mais a rivalidade entre as equipes ao discutir quem é maior. Comparação. No programa do apresentador Craque Neto, Abel é frequentemente citado, e desta vez uma declaração envolvendo a relevância dos 2 técnicos portugueses chamou a atenção dos palmeirenses.
Bruno, jornalista, acabou dizendo para Neto: apesar da história absurda no Palmeiras, o nome do Abel Ferreira em Portugal não tem tanto impacto assim. Nada se compara, por exemplo, ao Jorge Jesus. Juntou Flamengo e Jorge Jesus, duas figuras históricas. Os palmeirenses ficaram extremamente revoltados com o que disse o jornalista. Abel, apesar de não ter saído para algum time europeu, assim como fez Jorge, tem uma irretocável carreira em um dos maiores clubes do Brasil. O Palmeiras, por outro lado, está focado na continuidade do Campeonato Brasileiro. Com os recentes vacilos, a equipe do português se distanciou da ponta da tabela. Felipe Anderson treina com restrições e desfalca Palmeiras de Abel Ferreira contra Flamengo. Após uma sequência de partidas com a nova equipe, o atacante palmeirense deve desfalcar em importante jogo pelo Brasileirão. Não se recupera a tempo. O Palmeiras possui mais um jogo diante do Flamengo, mas pela 22ª rodada do Brasileirão Série A 2024. A partida será realizada na tarde do domingo, 11 às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã. Abel Ferreira, na manhã do sábado 10, comandou o último treino com o elenco da Sociedade Esportiva Palmeiras. A principal dúvida era em torno de Felipe Anderson, que diante do Flamengo, sofreu um trauma na região do olho e precisou ser substituído. Na academia de futebol, Felipe Anderson realizou um treino com restrições, de acordo com o nosso palestra. Dessa maneira, a ausência do atacante está confirmada para o compromisso da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os desfalques de Abel Ferreira. A princípio, Abel Ferreira deve poupar boa parte do time titular devido ao compromisso pelas oitavas de final da Copa Libertadores, diante do Botafogo, jogo que acontece na quarta-feira, 14, às 21h30. Além de Felipe Anderson, Mike e Estevão devem permanecer fora. No sábado 10, os dois jogadores seguiram o cronograma de recuperação de suas respectivas lesões, na academia de futebol. No Bolave Palmeiras, o torcedor poderá acompanhar todos os detalhes do confronto entre Flamengo x Palmeiras. Dentro do Brasileirão Série A, o Alviverde não vence há 3 rodadas. Dudu está fora. De última hora, Dudu também se torna um desfalque para Abel Ferreira. A princípio, o atacante palmeirense sentiu um incômodo na região da panturrilha direita, não está com a delegação, no Rio de Janeiro. Segundo informado pelo GE, Dudu começou a sentir dores no treino deste sábado. Sem tempo para uma melhor e mais detalhada avaliação, o atacante fica de fora contra o Flamengo. Arrascaeta afirma que é sempre especial jogar contra o Palmeiras, pela forma como eles jogam. Meio-campista uruguaio falou sobre Alviverde logo após o empate pelo Campeonato Brasileiro Série A. O clima é diferente. No Maracanã, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Flamengo empatou com o Palmeiras em 1-1. Pelo lado do rubro-negro, Arrascaeta marcou o gol. Durante os últimos dias, as duas equipes realizaram um pequeno campeonato com 2 jogos sendo realizados pela Copa do Brasil. Após mais um encontro, Arrascaeta revela sentimento especial quando enfrenta o Palmeiras. Um jogo contra o Palmeiras é sempre especial pela forma como eles jogam. Mas jogando em casa temos que partir para cima. Fizemos um gol e acho que criamos várias chances. Foi um jogo grande. Eles também tiveram as deles, disse de Arrascaeta após o apito final do jogo. Lamentou o empate no final. O jogo contava com uma vitória parcial do Flamengo até os minutos finais. Pelo lado do Palmeiras, o gol foi marcado pelo jovem Luigi, de apenas 18 anos. De Arrascaeta também falou sobre o lance que deixou tudo igual. Infelizmente, os 3 pontos escaparam no finalzinho, mas fizemos um grande esforço para sair vencedores hoje, completou Arrascaeta. Abel Ferreira voltou a escalar a equipe com 3 zagueiros e também poupou alguns jogadores. O próximo compromisso da Sociedade Esportiva Palmeiras é pela Libertadores de 2024, diante do Botafogo, jogo que possui um histórico recente polêmico. A partida ocorre na quarta-feira, 14, às 21h30, horário de Brasília, no estádio Newton Santos. Notícias sobre o Estevão. Durante a preparação para o jogo com o Flamengo, Estevão deu sequência à transição física. O atacante sofreu uma torção no tornozelo diante do Vitória, jogo realizado no Allianz Parque. Dessa forma, Estevão tem grandes chances de retornar diante do Botafogo, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Caso tenha condições físicas, resta saber se começa na equipe titular de Abel Ferreira.